A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela Coprel TV em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, pelo aplicativo tvpassofundo.com.br e estamos conversados. Internacional e Juventude perdem na rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vence com dificuldades o Cuiabá no sábado, mas as lideranças estão por conta de Bragantino e Flamengo no Brasileirão. Só que tem um detalhe: Grêmio, Internacional e Juventude estão entre os 5 primeiros colocados da competição, o que é muito importante. Uma boa arrancada de Grêmio Internacional. O Juventude balançou no último final de semana, mas são coisas que o Brasileirão vai nos mostrar. Campeonato Gaúcho de Futebol, Série A2. Passo Fundo vence mais uma e desta feita fora de casa. Venceu o Brasil de Farroupilha, que havia começado bem com vitória em cima da União Frederiquense. E o Esporte Clube Gaúcho, que começou com um empate em Bento Gonçalves, encontrou o caminho da vitória. E já praticamente no começo da partida, cristalizou o resultado. Fazia 2-0, foi surpreendido já na fase complementar do jogo, 2-1. O time adversário, que era o Veranópolis, deu um sufoco para cima da equipe treinada por Wanderson Pereira, mas, de resto, os 3 pontos estão na somatória e, consequentemente, Gaúcho e Passo Fundo arrancam bem na Série A2 da competição. Agora os jogos do meio de semana, final de semana, expectativa geral para esses encontros, na expectativa, como disse, de que Passo Fundo e Gaúcho nos deem grandes alegrias também nesse meio de semana. Clássico com a definição de quem vai liderar a competição entre Glória de Vacaria e Passo Fundo, com 100% de aproveitamento, Glória e Passo Fundo. Estão conosco no programa de hoje o assessor técnico do Esporte Clube Gaúcho, Daniel Amarante, juntamente com o Lucas Pastoriza, que é o treinador de goleiros do próprio Gaúcho. E como convidado especial, dividindo a bancada, um dos melhores narradores esportivos do interior do estado e do Rio Grande do Sul, Paulo Roberto Mafessoni. Um abraço, Paulinho, fique à vontade e vamos trocar ideias a respeito do nosso futebol, ok? Uma alegria enorme mais uma vez estar aqui nesta mesa tão importante, né, que divulga e difunde o nosso esporte em geral. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo comercial. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas
que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Estamos abrindo o programa de hoje com a apresentação do Paulo Roberto Mafessoni ao nosso lado e com a presença de Daniel Amarante, que é assessor técnico do Esporte Clube Gaúcho, o gaúcho que encontrou o caminho da vitória depois de um empate na estreia fora de casa, resultado considerado praticamente normal. Tudo bem com você, Amarante? Tudo bem, Jorge. É um prazer, primeiramente, estar aqui na TV Passo Fundo. Um abraço também para o nosso grande narrador aí, Paulinho Mafessoni. Muito obrigado, Amarante. E a partir, né, do nosso jogo contra o Esportivo, a gente já começa a analisar, né, o próximo adversário. E nós sabíamos que ia ser uma partida muito difícil em frente ao Veranópolis, pelo comando técnico deles e pelo o próprio elenco que eles montaram, né? Está na tela aí o gol inicial, o gol de abertura do Esporte Clube Gaúcho e que levou à vitória de 2-1. Me diga uma coisa, o time já está 100% ou está se organizando ainda, o Amarante? Nós estamos ainda em organização, né? Porque o pessoal vem chegando, né? Isso, alguns jogadores ainda estão chegando. O próprio Marcel fez a última partida ontem no Operário do Mato Grosso, junto com o Leocir da Lastra, lá foram campeões, né? E temos algumas estreias ainda, o nosso zagueiro, o Grasson, né? E o próprio Lion para estrear também. Olha, eu fico muito feliz de ver a arrancada do futebol passo-fundense nesse campeonato do A2, né? Antiga segunda divisão. Realmente promissora a largada dos clubes de Passo Fundo. Aliás, promissora e importante também, né, Mafessoni? Sim, marcando, veja bem, dispara, né? Já um com 6 pontos, outro com 4, né? Há muito tempo não acontecia isso na Série A2 pelos nossos representantes. Fique à vontade. Exatamente. E eu digo mais, eu acho que nós estamos vivendo um momento que, se tudo correr como a gente imagina, o Passo Fundo e o Gaúcho poderão trazer de volta a alegria do torcedor ver o futebol maior aqui em nossa cidade. O nosso trabalho sempre é fazer o melhor, né? O ano passado o Gaúcho começou com 3 derrotas, né? O acesso. Exatamente. E a gente chegou... Ainda bem que aquilo é passado, né, Amarante? Isso. O Wanderson nos convidou, né, para retornar ao clube. A gente assumiu na 4ª rodada do ano passado e conseguimos livrar a equipe do rebaixamento e quase por 1 ponto não classificamos, né? Muito bem. E agora? Os próximos adversários, como é que vocês estão analisando? Tu, Wanderson, enfim, a comissão técnica. No momento que acabou o jogo ontem, né, nós temos o nosso scout analista, né, o Hugo. Simplesmente ele já passa para nós todos os dados, a gente procura estudar junto ao adversário. A gente tem todos os jogos do União Frederiquense, né, assim como os outros adversários também. E em cima disso a gente amplia, né, o estudo em cima do adversário para pensar depois de quinta-feira no Passo Fundo daí. Daniel, essa sua colocação é importante. O estudo depois do jogo. Quer dizer, o futebol mudou bastante. Hoje há uma necessidade de que as comissões técnicas sejam permanentemente atualizadas. E há a necessidade de dedicação e estudo, Daniel. É muito, Mafessoni. Hoje a gente estuda 12 horas por dia.
dentro do campo, futebol, assiste jogos, vídeos, jogadores individuais, né? A gente precisa ter uma leitura total do adversário para poder não ser surpreendido. Isso é importante, né? Me diga uma coisa, quando saiu aquele pênalti contra o Esporte Clube Gaúcho, você tinha expectativa, você e o treinador de goleiros que está aí também ao nosso lado, o Lucas, né? Lucas, eu faço essa pergunta para você. Você tinha expectativa realmente de que o goleiro poderia se destacar na cobrança do pênalti? Primeiramente, boa tarde, né, a todos aí, espectadores e Jorge também. Tem todo o estudo, né? A expectativa fica muito por parte da torcida, né? Mas nessa parte nossa a gente tem o estudo todo em cima dos batedores do Veranópolis, quem podia ou não bater essa penalidade. Então, em cima disso, a gente já sabia quem ia bater, já sabia onde iria bater, foi passado ao goleiro até o reserva, caso acontecesse de estar em campo. Então, é um trabalho que, como o Dani falou, em cima com o trabalho com o Hugo também nos ajuda bastante ali nessa parte de scout. A gente está estudando os batedores, possíveis batedores do clube. Então, a gente, claro que a responsabilidade fica aí nas mãos do André para estar pegando ou não, mas os trabalhos em cima disso já estava bem analisado, onde iria ou não essas batidas. Você se chama Lucas Pastoriza. Mostre um pouco do seu currículo. Como é que você começou na prática esportiva, no futebol de um modo especial? Claro. Comecei jogando futsal, né, bem novo. Aí fui pro campo, joguei no São José. Aí, ao meados dos meus 15 anos ali, eu decidi interromper, que não era para mim, vi que não era. Dentro disso, meu pai trabalha com futebol já há bastante tempo também. Hoje é coordenador técnico do Aimoré. Então, ali eu vi um espaço diferente, uma visão do futebol diferente que eu podia estar atuando, como gosta bastante. Iniciei como treinador de goleiros com 16 anos, 15 para 16 anos no São José. Aí comecei cedo ali, fiquei 5, 6 anos ali no São José. Aí passei e vim para o Gaúcho em 2021 no acesso. Quando a gente subiu da terceira para a segunda eu estava presente. Aí depois rodei bastante, Mato Grosso, Nova Mutum, trabalhei profissional, estadual, Série A. Ano passado estava no União, no acesso. Depois fui para o Grêmio, para a categoria de base. E hoje voltei e retorno com a convite do Wanderson para o Gaúcho novamente. Um currículo amplo, portanto, não é? Amplo, graças a Deus. Você é um cara novo, mas já rodado, né? Agora em outubro completa 10 anos já que eu tô nessa estrada e como tu mesmo comentou, comecei cedo, cara, e isso eu levo pro lado bom, entendeu? Que mais pra frente, numa idade que seria o normal do treinador de goleiro, já vou estar com 20, 30 anos de carreira. Isso eu uso muito pro lado bom, entendeu? Não vejo problemas com a idade com relação com trabalhos no dia a dia com os goleiros, até pegando goleiros mais velhos. Pelo contrário, eu acho que até ajuda nessa vivência de saber o que eles pensam, como é hoje em dia o pensamento deles. Então isso aí me ajuda bastante também nessa posição. Me diga uma coisa, você trabalha no Gaúcho com quantos goleiros hoje? Hoje eu estou trabalhando com 3. Estou com o Maicon, com o Jackson e com o André Lucas. E para indicar assim, Wanderson, o melhor hoje é o fulano de tal. É a semana de treinamento que vai dizer muito como eles estão, né? Tem as questões de também que, como ocorreu na primeira rodada ali, o André não tinha caído ainda no bid até sexta-feira à noite. Então a gente já tinha essa opção que não teria primeiro o Lucas no primeiro jogo, que era a ideia de treinamento, até pelos treinamentos mostrava que ele estaria hoje apto para estar como titular no gol do Gaúcho. E posteriormente, agora durante a semana, a gente vai analisando, né, como é que vai treinamentos, como é que vai com campo aberto no coletivo, tudo isso. E ali a gente tem um norte deles também para debater entre a comissão, quem a gente acha também melhor para iniciar na meta do Gaúcho. Alguns clubes adotam o esquema de revezamento, como é o caso do Grêmio. Isso é bom ou é ruim para um goleiro? Cara, aí pensando na visão dos goleiros, cara, não é bom. O goleiro, na parte deles, tem que... Mas e a questão da oportunidade? Eu estou treinando também tanto quanto o Daniel. Perfeito. Nesse mérito, sim. Todo mundo precisa jogar, mas eu acho que vai ter o seu momento dentro da equipe, dentro da competição para jogar. Então, querendo ou não, nessa questão, revezando muito, tu não pega sequência, não pega ritmo de jogo. Então, querendo ou não...
é bom pra ti nessa semana que tu vai jogar, mas tu sabe que semana que vem tu fazendo um baita jogo, dando o exemplo do André, pegou pênalti, fez um baita jogo, no próximo jogo tu não vai estar na meta, entendeu? Então não fica, como pode dizer, não premia a semana bem trabalhada de cada goleiro. Fiz essa provocação, Jorge, porque o Grêmio é desde 2018 que não tem um titular definido. Citou um bom exemplo, né? Sim. Então isso pode mostrar uma instabilidade, pelo que eu entendi. Essa que é a questão. Também a gente pode trabalhar em cima disso, querendo revezar os goleiros, fazendo esse rodízio, como tu mesmo falou, para oportunizar, ou às vezes também pode estar mascarando alguma questão que não tenha confiança ou não tenha ainda a certeza absoluta de esse aqui é nosso titular, esse aqui vai cumprir tudo que a gente quer e vai se dar muito bem. Então tem esses dois termos que pode sim estar acontecendo, aí fica a critério deles lá também. Tem goleiro que chega e diz, a meta é minha, assumir e ninguém vai se meter. Isso não está acontecendo por enquanto ainda no Gaúcho. Cara, graças a Deus não. Graças a Deus não. Vendo pelo lado bom, porque a gente tem uma briga muito boa entre os dois goleiros. Normalmente a gente pega, vou dar o exemplo do nível que a gente está hoje de um acesso. Normalmente tu tem um valor, um gasto que tu vai gastar com o teu goleiro titular, e o teu goleiro reserva vai ser um goleiro daqui a pouco não tão rodado, não tão experiente, e muito mais o terceiro goleiro, às vezes é o menino até da base. Que não é o caso conosco ali no Gaúcho. A gente dar um exemplo, a gente tem hoje o André que jogou, final de semana, jogando 6 anos no Caxias, Série C, Série D de Brasileiro, Gaúchão, vice-campeão gaúcho. A gente tem o Jackson, renomado aí, que jogou no Internacional, Seleção Brasileira, Bolívar, jogou em muitos clubes. E o Maicon, que até poucos meses atrás estava atuando aí no Gramadense pela 3ª divisão também. Certo afirmar que o goleiro, como o vinho, quanto mais velho, melhor? Cara, posso dizer que sim, vai ter o caso, né, de goleiros que não, como atleta, pode não estar se cuidando no meio do caminho e terminar pior, mas um atleta mesmo de futebol, ainda mais na parte do goleiro, acredito que sim, né? O exemplo do Fábio do Fluminense, então hoje é muito bem renomado, Libertadores, e o cara com 42, 43 anos. Então acredito que sim, quanto mais tempo, mais experiência na meta, fica melhor. Vem o velho ditado, né, que um bom time começa por um bom goleiro. Então você tem esta tarefa de escolher os bons goleiros para defender o Gaúcho. Você tem aí o André, o Jackson e o Maicon. Isso. E daí? E daí fica a critério deles, né? Fica a critério deles fazer uma semana boa, e o trabalho mostra no final de semana, né? Como foi feito agora o André, como foi feito o Jackson na primeira partida já contra o Sportivo, fez um excelente jogo sem tomar gols. Nesse, infelizmente, aconteceu ali de a gente estar tomando no último lance, aos 53, o gol, que na parte nossa dos goleiros a gente fica mais bravo ainda, a gente fica feliz pela vitória, mas muito bravo ainda pela questão de tomar esse gol e não sair com baliza zerada. Isso para nós é chato, mas a gente trabalha, e quem precisar jogar, tanto o Maicon quanto o Jackson quanto o André, estão mostrando que estão muito bem também. Amarante, a competição ela é curta. Felizmente o Gaúcho e o Passo Fundo largaram bem. Times que precisam se recuperar, como é o adversário do Gaúcho na próxima quinta-feira, o União Frederiquense, que perdeu as duas. É fácil numa competição assim? Como é que se trabalha essa parte aí? Bom, a questão da recuperação, a gente analisando todos os adversários, principalmente o nosso grupo, nós temos muito assim, a melhorar, né, o conhecimento dos atletas, dos adversários, mas a recuperação em si passa muito a questão emocional também, né? Precisa ter um emocional muito bom, muito comprometido no dia a dia do trabalho para conseguir alavancar, né, a situação dos jogadores, comissão técnica, para trazer a torcida, conseguir várias situações assim para poder abranger nos jogos. Você deve ter conversado com o Wanderson, logicamente, nesta segunda-feira, né, nos preparativos para o jogo da próxima quinta-feira contra a União Frederiquense. Vai manter praticamente a mesma escalação do último domingo? Vai fazer algumas alterações? O que está pensando a comissão técnica do Gaúcho? Olha, Jorge, essa questão assim, do elenco, né, como o Lucas mesmo falou, né, no dia a dia a gente consegue
olhar todos os jogadores, olhar as situações deles fisicamente também através do Renato, né, que é o nosso preparador físico da fisiologia do clube, né, com o Arthur. Então toda a equipe técnica trabalha em cima da montagem do elenco conforme os treinamentos, né? Vamos falar sobre o público. Te surpreendeu? Poderia ser melhor o público do jogo do último domingo? Olha, a expectativa era para um bom público, né? Até a gente achou que... foi bom? Foi bom o público, né? O horário, acho que é importante, 11 horas da manhã. Isso, um horário bom, porque a nossa Arena do Gaúcho tem a questão do sol, né? O sol da tarde, que pega muito no rosto das pessoas, quando o sol baixa no horizonte ali. E nesse horário da manhã tem uma sombra boa, para o pessoal ficar ali e poder apreciar a partida. Então gostaste da presença do público, o público participou, essa é a grande realidade. E isso é muito importante, porque o Camisa 12 faz parte de qualquer time de futebol. Com certeza, mas o público foi muito bom e um público que apoia muito, né? O Gaúcho, pelo tamanho que é o Gaúcho, pela história que tem, né? A renovação da torcida também está acontecendo também. E o campeonato já fez a sua primeira vítima, né? Caiu o treinador do Pelotas, o Paulo Porto. 2 rodadas, 2 resultados negativos e já foi mandado embora. O Paulo Porto, que foi sondado, inclusive, pelo Esporte Clube Passo Fundo na temporada passada, foi indicado e tal, relutou e acabou não vindo. Pois é, e já agora foi despedido lá do Pelotas. É isso, essa situação acontece, né? Em 2 rodadas o Paulo já acabou saindo do clube, né? Mas o resultado, né, abrange muito isso. E a gente conhece o Paulo, trabalhei com ele também. Exatamente, era a pergunta que eu ia fazer. Isso. Chegou a trabalhar com o Paulo, né? Trabalhei com o Paulo em 2019 também no Passo Fundo, fui auxiliar técnico dele, né? Uma pessoa assim espetacular, conhecimento amplo, né? Infelizmente o resultado não aconteceu, né? E lamentavelmente a gente vive de resultados, né? E os resultados têm que ser imediatos porque os jogos são lá e cá e de repente esgota-se a possibilidade de uma classificação. É muito rápido, né? Porque os resultados têm que acontecer diariamente, nos treinamentos também e nos jogos. E a competição está afunilada, né? Porque nós temos já quarta-feira e quinta-feira temos jogos e final de semana também. Então o tempo da recuperação é curto para que a gente consiga botar todo mundo à disposição, né, da comissão técnica. Vamos programar já o jogo do próximo domingo. O adversário? O Passo Fundo. Clássico, né? É o clássico, né? Clássico, isso. Já temos o clássico. É a 4ª rodada. É que é tão rápida a coisa que a gente chega a se confundir. Mas pensa bem, no meio da semana tem outro clássico, que é o clássico regional enfrentando o União Frederiquense, que vem mordido, né? Perdeu os 2, precisa ganhar em casa. Tudo tem seu tempo, né, Matheus? É verdade. Mas a verdade é o seguinte, o primeiro jogo do Gaúcho no clássico será fora de casa. Compromisso maior ou menor? Não, esse jogo nosso é em casa, é na Arena, né? O primeiro jogo nosso é contra o Passo Fundo, é na nossa casa, né? Mas o compromisso nosso, com certeza, né? É de fazer um grande jogo e buscar a vitória a todo momento. É o que se pensa, né? É o que pensam os seus dirigentes, é o que pensa a torcida e é o que nós aguardamos com expectativa, como repórteres, como comentaristas, como analistas e tal. Enfim, o que poderá ser o clássico do próximo domingo lá na Arena BA. Mafessoni. Eu também vejo o seguinte, que diante dessa circunstância e tudo mais que a gente tem visto, né, acho que não existe um favoritismo, mesmo que jogue nos seus domínios, né? Vai jogar lá no estádio da Arena do Gaúcho e o Passo Fundo também, depois, na volta, terá a oportunidade de jogar no seu. Então, de modo que eu acho que é um jogo, como clássico é clássico, né? Só para recapitular, Amarante, os 2 jogos anteriores, na disputa anterior, um deu Passo Fundo e o outro deu empate, é isso? O primeiro jogo a gente jogou no Vermelhão da Serra, a gente ganhou do Passo Fundo lá. Uma vitória. Isso, 1-0. E na nossa casa, na Arena, o Passo Fundo levou melhor 1-0. Só recapitulando. Portanto, são 3 pontos para cada lado. E esses 3 pontos, aliás, os 6 pontos na disputa são algo importantíssimo que poderá classificar ou não uma ou outra equipe na série principal, né?
Com certeza, Jorge. O clássico é muito importante, né? Define, né? Define, porque alavanca uma situação da cidade, né? Torcedores. A gente vive o clássico. Claro, a gente tem um jogo muito importante diante do União no meio da semana, que é o nosso foco total agora, né? Então, como eu falei, a partir de quinta-feira, sim, pós-jogo, nós estaremos pensando no Passo Fundo. Esta história de o clássico não se repetir na rodada subsequente é importante, né? Sim, muito importante, porque o clássico gera uma disputa muito grande, né, na partida, e principalmente cartões amarelos, cartões vermelhos, podendo nos prejudicar nas rodadas próximas, né? Muito bem. Estamos conversando com o auxiliar técnico do Wanderson Pereira, que é o Amarante. E junto com ele também o Lucas, que é o preparador de goleiros do Esporte Clube Gaúcho. Gaúcho que joga no meio de semana e que no domingo terá o clássico lá na Arena BA. Nós vamos a um breve intervalo e voltaremos já em seguidinho. Um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, estamos de volta com Esporte na TV, Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul, pela Coprel TV. Conosco, Daniel Amarante, assessor técnico do Esporte Clube Gaúcho, Lucas Pastoriza, treinador de goleiros. E dividindo a bancada, para nossa satisfação, o narrador esportivo Paulo Roberto Mafessoni. Olha, nós vamos chamar o assessor e repórter para todas as ocasiões. Trata-se de Carlos Dantas. Ele participa do programa com o seu comentário e depois, então, num trabalho realizado pelo nosso Fernando Bertocchi, nosso diretor, que esteve lá no jogo do Gaúcho contra o Veranópolis, com as entrevistas e com os depoimentos que registramos agora. Acompanhe.
dificuldade, né? Enfrentamos um adversário muito qualificado, um adversário que nos impôs dificuldade do início ao fim da partida, né? Sofremos, acho que não fizemos uma grande partida, mas em termos de competitividade, competimos do início ao fim do jogo. Temos alguns atletas ainda para estrearem, né? Uma equipe que a gente está entrosando aí, ela na sua totalidade aí há praticamente 10 dias, isso não é fácil, né? E é sempre melhor corrigir em cima de vitórias. Então estamos contentes pelo resultado, mas vamos procurar melhorar já para o próximo jogo. Wanderson, onde passou ou por onde passou a vitória de hoje? Nós fomos felizes, né, no nosso sistema defensivo, que no momento que a gente não estava conseguindo criar, nós conseguimos suportar a pressão do Veranópolis. O André Lucas fez uma grande partida, né, ainda mais para coroar a sua atuação, defender um pênalti. Nós temos jogadores muito decisivos, né, Cleiton? Então a gente sabe que a hora que eles estiverem em condições de resolver uma partida, eles vão resolver. Então, parabenizar o conjunto, parabenizar os profissionais que estão no nosso dia a dia aqui, e essa vitória aí passa também por eles. Agora vem o jogo fora de casa, na contabilidade do Gaúcho, 1 ponto fora e 3 em casa. O que dá para esperar ou o que dá para almejar diante de uma União que perdeu seus 2 primeiros compromissos? Um jogo muito difícil, né? Vamos pegar um adversário que também fez um bom investimento, um adversário que tem 2 derrotas. Ontem eu acompanhei o jogo entre Glória e União, um jogo muito parelho, que foi definido em detalhes. Jogadores aos quais eu também já trabalhei e conheço o Hélio Vieira, que é um grande treinador que está comandando a União. Então nós vamos ter dificuldades, é jogo a jogo, passo a passo, esperar fazer uma melhor partida do que fizemos hoje, né? Jogamos um bom primeiro jogo frente ao Esportivo, com muita posse de bola, mas a gente sabe que a divisão de acesso é isso, né? Nem em todos os momentos a gente vai conseguir ser protagonista, mas nós temos que pontuar sempre. É um jogo importante, primeiro jogo em casa, uma vitória consistente do Gaúcho, contra um adversário difícil, que é o Veranópolis, tradicional, e nós sabemos que é jogo a jogo, com muita humildade, muita determinação, que o Gaúcho poderá crescer na competição. Então, o nosso agradecimento ao torcedor, que esteve em grande número na Arena BH, e, claro, a torcida para que nós possamos continuar vencendo num campeonato que é muito duro, que é muito difícil, mas onde o Gaúcho tem um objetivo claro, que é classificar para as finais. Alô, pessoal de Passo Fundo. Alô, galera do futebol. Que belo fim de semana com 2 grandes vitórias das nossas equipes, né? O Gaúcho venceu o Veranópolis em casa por 2-1 e o Brasil de Farroupilha foi derrotado em casa pelo Esporte Clube Passo Fundo por 2-0. Há quanto tempo a gente não deliciava esses resultados na segunda-feira, durante a semana? Então, não posso comentar nada sobre o jogo do Gaúcho e do Passo Fundo, porque eu não os assisti. Mas o que eu quero dizer é que estamos no caminho certo, estamos fazendo o dever de casa e muito mais, vencendo fora. Agora o próximo fim de semana é o clássico, que para mim vai ser o divisor de águas para que as 2 equipes de Passo Fundo ou uma delas classifique para a Série A do ano que vem, né? Porque são jogos de 6 pontos. Essa chave do Passo Fundo, além de ser difícil, tem esse clássico que faz parte. Afinal, Passo Fundo tem 2 grandes tradicionais equipes do futebol gaúcho e que corre o risco. Quem vencer vai ter uma leve vantagem se vencer os 2 clássicos, obviamente. Enquanto isso, o futsal, esse eu assisti, né? Perdeu quando podia perder em casa para a equipe de Carazinho. Para os gols da equipe de Carazinho não foi nem uma jogada sensacional de ataque e tabela, não. Foram erros defensivos da nossa equipe. E urgentemente precisamos de um pivô, porque Matheus Gaúcho, até a estreia no Campeonato Brasileiro, que vai ser no dia 17 de maio, precisa recuperar sua forma. A gente vê claramente que ele está fora de ritmo, voltando de lesão. Não é fácil querer resolver tudo. Não pode. E ele não aguenta. Então precisamos mais um. O Pato faz um trabalho bom, não vou dizer que não faça, mas precisamos de um que seja matador, né? E com isso o grupo se qualifica, porque essa competição do Campeonato Brasileiro de Futsal vai ser
desgastantes essa competição, porque são jogos distantes, que nem agora o Passo Fundo estreia fora de casa no Nordeste contra o Náutico, né? Se Deus quiser, vamos estrear de pé direito, embora o Nordeste sempre teve tradição de boas equipes no futsal brasileiro. E, para encerrar, quero deixar o meu abraço de coração. Para mim, um dos maiores craques que eu vi jogar, Cláudio Freitas. No último dia 19, ele que está residindo em Passo Fundo, fez aniversário. Cláudio Freitas, aquele abraço, saúde e que Deus te dê muitos anos de vida, porque craque a gente não acha em qualquer lugar. Então, portanto, craque, depois que temos que pedir a Deus que o preserve, para que podamos conversar, contar história e até rever os seus lances do passado. Parabéns, Cláudio Freitas, aquele abraço. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Muito bem, senhoras e senhores. O Esporte Clube Passo Fundo lidera a competição com 6 pontos. O Glória da Vacaria é o vice-líder também com 6 pontos. O Gaúcho e o Esportivo vêm logo em seguida. Gaúcho é o terceiro com 4 e o Esportivo igualmente com 4 pontos. Brasil de Farroupilha, que arrancou bem vencendo o União Frederiquense, empacou na última rodada, perdeu para o Passo Fundo e está com 3 pontos. Cruzeiro, União Frederiquense e Veranópolis são os 3 últimos que ainda não pontuaram. A partir desta rodada, será que vão acontecer? Será que as coisas vão acontecer? E importante, Jorge, o Passo Fundo pode consolidar a sua liderança ao vencer o próximo adversário. Clássico, é claro, Mafessoni, evidente, né? Vai enfrentar o Glória da Vacaria, né? Muito bem, é o clássico, como digo, entre os líderes da competição. E aí é a oportunidade, quem sabe, de se isolar. Agora só tem um detalhe também, não é? O Gaúcho joga fora de casa e pode ultrapassar tanto o Passo Fundo como o Glória, dependendo do resultado. Uma igualdade no marcador e uma vitória do Gaúcho fora de casa, assume a liderança e vai para o clássico já mais tranquilo. Não te parece isso, hein? Ingredientes que não vamos ter no próximo domingo, hein? Exato. O que te parece, Amarante? Com certeza, vai ser grandes jogos, né? A Série A2, cara, para mim, é um dos melhores campeonatos que nós temos no nosso interior aí, e não só no Rio Grande do Sul, mas como São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso. É um campeonato, se for ver hoje a A2 nossa, muitos clubes estavam em Série A há pouco tempo, né? E muitos pisaram lá por muitos anos. O próprio Gaúcho, o próprio Passo Fundo, né? E todos os outros, né? 14 clubes ainda que formam as 2 chaves, cara. Então, é um campeonato muito interessante, tem grandes jogadores. A gente pode ter 8 jogadores de Série A, né? No grupo ali. Então, que qualifica muito a competição, né? Muito bem. Lucas, você como analista de goleiros, o adversário do meio de semana, o adversário do próximo final de semana, o que te parece o clássico da cidade jogando em casa no próximo domingo? Primeiramente, falando a respeito do União, né, pude estar trabalhando lá ano passado, eu sei que vai ser um jogo muito complicado jogar lá, sempre é muito difícil, mas a gente vai trabalhar bem a semana, analisar bem a questão do time deles para a gente não ser surpreendido em nenhum momento lá, mas claro que é uma tarefa difícil, mas vamos buscar sempre tá muito bem. A respeito do clássico, já pude vivenciar em 2022 2 muito bons clássicos aqui da cidade, rivalidade muito boa, torcida muito boa, comparece bem aos jogos, então, como tu mesmo comentou, esses ingredientes aí que trazem para o clássico, espero que no domingo a gente consiga fazer, tanto na quinta quanto no domingo, 2 partidas muito boas. Consequentemente, a gente vai estar brigando lá na parte de cima, primeiramente pela classificação, que é nosso objetivo. Alguém já disse, o clássico, vencer um clássico arruma casa, vencer um Grenal arruma casa. Guardadas as proporções, isso também é válido para o futebol aqui de Passo Fundo, Amarante? Com certeza, né? O clássico para nós é importantíssimo, né? E nós queremos chegar bem, principalmente focar nesse jogo de quinta-feira para poder chegar à liderança no domingo, né? E assim fazer um agradecimento
sempre para nossa imensa torcida, né? Daí que tem que estar sempre presente no estádio, apoiando nós nas redes sociais, apoiando nós na entrada dos hotéis, saída de hotéis, acompanha nós em jogos também, né? Na Serra Gaúcha, uma torcida do Gaúcho merece, né? Esse ano ser premiada com a classificação e com acesso também. A comissão técnica do Gaúcho se preocupa com alguns detalhes passado esse jogo contra a União Frederiquense, contra o adversário do domingo? Vamos projetar esse jogo, que é muito importante. Sim, com certeza, né? É como falaste antes, Jorge, como nós temos um scout hoje no clube, a gente tenta sempre antecipar muitas situações até a 7ª rodada, né? Então, a gente tem projeções até o Cruzeiro, já que é o nosso último jogo da primeira fase, né? Então, do primeiro, que foi o Esportivo, até o Cruzeiro, a gente colheu muitas informações já. O Cruzeiro surpreende a campanha negativa dele ou é uma equipe que está realmente sem uma qualificação melhor? Quando a gente vem de uma série mais baixa, né, que é o caso do Cruzeiro, o primeiro ano pode sofrer algumas alterações, né, ou alguma dificuldade, pode acontecer sim. Mas acredito que pelo elenco que tem, pelo Bandeira que está lá hoje... Rodrigo Bandeira? Isso, de treinador. Acredito que vai conseguir se equilibrar também. E vai ser uma competição, para mim, muito parelha a partir da 3ª, 4ª rodada. Muito bem, é o que se pensa, né? É o que se imagina. Mas a verdade é que nós já estamos partindo para a 4ª rodada, porque a 3ª passa aí no meio de semana e nós já estamos partindo praticamente para 50% do primeiro turno. E quem fizer um aproveitamento melhor, automaticamente vai se acomodar para o retorno da competição. O Gaúcho e o Passo Fundo, me parece, que estão nessas circunstâncias, a exemplo do Glória de Vacaria. Me chama a atenção, Jorge, e eu gostaria de questionar aqui para o Amarante, também para o Lucas, né? A questão do preparo físico, porque hoje o futebol está transformado num verdadeiro combate físico. E até vinha pensando se os jogadores que nós conhecemos outrora jogariam o que jogaram no passado com esse modelo atual de muito combate físico. Eu acho assim, Mafessoni, há um tempo atrás, alguns anos também, né, a técnica prevalecia muito no nosso futebol brasileiro, principalmente. Vamos falar do nosso futebol, nosso Brasil, né? A gente sempre teve jogadores com muita técnica, né, que achavam um espaço de campo vazio para jogar sempre, procuravam um melhor passe. O próprio domínio de bola, o enquadramento do corpo sempre foi diferente. Hoje se facilita muito por ter campos de futebol muito parelhos, né, com menos buraco, e muitos jogadores se formaram em vilas, em ruas, em campinhos de terrão. Eu até vi essa semana uma situação interessante também, o próprio Palmeiras de São Paulo, né, que é um mega campeão brasileiro aí, está fazendo campos de terrão lá, situações assim, para poder trazer de volta essa técnica que em algum momento o Brasil está perdendo. A essência do futebol, o raiz. A essência do nosso futebol brasileiro, que para mim o que precisa é isso, né? A gente precisa investir mais nos bairros, procurar atletas para formações, precisamos captações, porque assim, a gente tem uns projetos sociais também, nós temos muitos jogadores de qualidade no nosso interior, nos nossos bairros, que precisam ser olhados para nós conseguir formar elencos no futuro profissionais e valiosos tecnicamente também, porque não é só a questão física, técnica e tática, precisa também a questão psicológica, social do atleta para entrar em campo bem. E o gramado sintético, hein? O que ele influencia hoje? Bom, o gramado sintético aí faz variações, né, de cada entendimento, de cada pessoa, de cada comissão técnica, de cada atleta. Eu confesso que sou contrário. Assim o Dunga também... Ele assiste ter razão. Várias vezes a gente vê o Dunga também comentando que também é um cara que não gosta também, né? Umas entrevistas. Se fosse bom... entendeu? A vaca... É isso aí. Então, a gente teve a oportunidade de jogar aqui no interior nosso, na capital, na verdade, no São José, né? Vários jogos também. Mas, que é o pior de todos, diga-se de passagem, né? A dificuldade do gramado influencia o próprio calor, né? Quando pega um dia muito quente também, o aquecimento muito alto, e dificulta bastante. A opinião do Lucas a respeito do gramado sintético.
para a parte do goleiro é complicado. Eu trabalhei 6 anos lá no São José, então pensando com a cabeça do clube ajuda muito, né? A gente trabalha o dia a dia ali dentro, então a gente, querendo ou não, leva uma vantagem em cima dos outros clubes. Eu sou... Cara, tem que ser um gramado bom, entendeu? Independente se sintético ou natural. Não adianta a gente também falar que a gente é contra o sintético, a favor do natural, e a gente vai chegar em campos natural que não tem as mínimas condições de praticar futebol, entendeu? Então, hoje, no meu ponto de vista, se tiver que escolher, sim, entre o sintético e o natural, o natural, com certeza, mas um gramado sintético bom, bem cuidado, com uma grama boa, ainda assim eu prefiro do que um gramado natural muito ruim. O gramado da Arena BA foi reformulado, mexeram bastante, drenagem, coisa e tal. Melhorou mesmo? Sim, foi investido, né, muito no nosso gramado, porque o ano passado foi motivos de muita crítica, né, desde a imprensa, das equipes que vinham jogar contra nós aqui na nossa arena, e foi uma preocupação da diretoria esse ano, sim, de fazer a recuperação do gramado, para poder oferecer, né, para todos os espectadores e atletas que venham jogar contra o Gaúcho uma qualidade melhor do jogo. Agora sim, a coisa anda. Com certeza. Agora não temos que reclamar. Próprias imagens do jogo de ontem, né, a gente vê que é um gramado muito bom, muito bonito, muito bem cuidado pelo nosso grande Paulinho lá. Está na tela, inclusive, aí, o segundo gol do Sport Clube Gaúcho, não é? Que deu tranquilidade até um certo momento. Depois veio 2-1 e quase que o bicho pega, não, Amarante? Pois é, quando a gente fez o segundo gol, já estávamos nos acréscimos e numa bola parada em diagonal, uma jogada que nós trabalhamos muito, né, num apronto do jogo sempre, aconteceu esse pequeno descuido, né? Deslize. Desligamento ali total do sistema defensivo e ocasionou o gol, mas estava nos últimos segundos de partida. Se a falta fosse talvez um pouquinho para trás, não aconteceria isso e o jogo teria terminado. Muito bem. Nós estamos conversando com o Amarante, que é assessor técnico, e o Lucas, que é preparador de goleiros do Sport Clube Gaúcho, projetando estas duas próximas rodadas. Contra a União Frederiquense no meio de semana, na quinta-feira, e o clássico da cidade marcado para o próximo domingo, lá na Arena BA, Arena Volmar Salton, que eu gosto de chamar. Mas não podemos passar sem falarmos sobre dupla Grenal e o Juventude, que nos representam na série principal do Campeonato Brasileiro de Futebol. O que te parece, Mafessoni? O Internacional fez uma bela apresentação ontem, convincente. Olha, o resultado não veio, é verdade, mas o Internacional dá demonstração que está no caminho correto. Faltou a efetividade do gol, mas o Internacional, note, jogou fora de casa. A bola teimou, né? Teimou, e o Internacional seguinte tinha várias alterações do seu elenco, mas mesmo assim mostrou, até acho que jogou melhor do que diante do próprio Palmeiras, quando venceu o Inter ontem. Então, merecia um resultado melhor. Não teve jeito da bola entrar, é aquela situação. O Borré é bom jogador, meus amigos. Logo, eu disse há pouco, olha, o Borré, vai acontecer o caso do Valência quando chegou também. Demorou para desencantar, vinha de um outro futebol. A mesma coisa aconteceu com o Luizito Soares quando veio para jogar no Uruguai. Não fez grandes atuações, mas depois ele se encontrou e fez o que fez no Grêmio. Muito bem. E o Grêmio, o que te pareceu? Vitória tranquiliza, 1-0 em cima do Cuiabá e tal. Olha, eu acho que vale o resultado, né? Os 3 pontos. Não foi uma grande apresentação do Grêmio, mas deu para o gasto. O que o Grêmio vai jogar, Jorge, é a vida na terça-feira para se salvar na Libertadores. Só pode ganhar, porque se empatar ainda pode ser, mas se perder, adeus tia Chica, como diziam os antigos. Opinião de alguém que é experimentado e que está lá dentro, não é? Está lá dentro, porque trabalha com os jogadores e tal, que é o assessor técnico do Esporte Clube Gaúcho. Bom, sobre o Internacional, foi um jogo total, situações do Inter ganhar a partida, né? Como o Mafessoni falou, a bola não quis, né, visitar as redes lá. Mas foi uma grande partida do Inter, né? Acredito que vai ficar brigando ali pela liderança logo do campeonato. Está na frente, né? Hoje as 3 equipes gaúchas estão bem. Assim como o Grêmio teve essas pequenas dificuldades pós-gauchão na Copa Libertadores. E como o Mafessoni falou agora, joga a vida nessa terceira rodada da Libertadores aí.
para conseguir o resultado. Ainda tem tempo, né? Pode tentar um bom resultado contra o Independiente e depois decidir em casa. Mas fica naquela dependência. Porque depois pode haver a combinação dos outros dois times, né? Opinião do Lucas. A questão do Inter eu vejo hoje muito mais num caminho, né, a ser seguido mais correto deles ali. Então é um time que tu vê que tem muita qualidade, muita peça, tem bastante elenco também forte para continuar. O Grêmio ainda com estabilidades, questão de lesão ainda que, querendo ou não, atrapalha muito, mas também, como comentaram, né, o resultado veio, às vezes tapa muito algumas questões, mas algumas preocupações que vai ter que agora deixar de lado, e terça-feira vai ter que jogar o jogo a final que vai ter terça-feira para conseguir continuar ou não na competição. Como é a tua especialidade, goleiros? O Grêmio trouxe um outro goleiro, fez um troca-troca de goleiros. E aí, não volta aquele velho tempo que o Grêmio teve Vanderlei, Paulo Vitor, não sei quem, era 3 não dava 1? São goleiros de qualidade, né? A gente está dizendo de goleiros que, querendo ou não, campeões de Libertadores, como o próprio Rafael Cabral, que veio nessa troca com o Grando, que é um excelente goleiro. Teve umas amostragens, desconfiança com a torcida com algumas coisas que acontecem, até como a gente estava comentando antes, com a situação de idade também, influencia muito. Tu pegar num momento difícil é complicado já para o mais velho, imagina para o mais novo. Fizeram essa troca de 2 goleiros, o Rafael num momento não tão bom, saiu meio brigado com a torcida, mas é um goleiro de uma qualidade que não tem nem como discutir, que acredito que veio para acrescentar assim no elenco do Grêmio. A questão dos goleiros hoje, como o Lucas falou, essa troca pelo Rafael, que, se não me engano, foi campeão com o Santos, né, em 2012, pela Libertadores, pode trazer novos ares ao Grêmio, né, pode trazer sim. E a gente está sem um camisa número 1 já faz um bom tempo no Grêmio ali, o pessoal aí precisa se mexer para nós conseguir ter grandes goleiros tanto no Inter quanto no Grêmio, né? Tem um fato também que eu gostaria de trazer ao debate aqui. A questão da dedicação do JP Galvão. Ele não tem feito gols, mas ele tem dado uma entrega, ele tem lutado. Ele apanha da bola, é verdade. Mas o grupo está fechado com ele. Isso acontece muito no futebol, hein? Acontece sim. A gente vê que o Galvão, ele joga para a equipe, né? É um cara importantíssimo no esquema tático do Renato hoje. Então, às vezes, nós podemos colocar algum outro atleta que não venha cumprir o que o JP Galvão cumpre hoje na questão técnica, até a própria marcação alta que o Grêmio tenta fazer em alguns momentos, é uma peça muito importante hoje para o coletivo da equipe do Grêmio. Aliás, se ele faz aquele gol lá, ia entrar para a história, né? Porque ia ser um golaço. Eu torço muito para que ele se reabilite, porque a gente vê que ele tem vontade, tem um apelo muito forte. Mas é um jogador que tem qualidade, né? E que não encontrou o caminho aqui. E a régua é alta, né, Jorge? A prova é que esteve selecionado pela Azurra, né? Exatamente. Então, ninguém joga tanto tempo na Europa e enganando. Não dá, né? Alguma coisa tem que estar havendo realmente com esse atleta aí. Você se naturaliza e tal, e você vai praticar o seu futebol, o seu bom futebol na seleção italiana. É verdade. Mas vamos torcer que ele se reencontre com o futebol. Uma mensagem final do Amarante e do Lucas relacionada com o clássico do próximo domingo. Dá para vencer? Bom, primeiramente vamos agradecer, né, o espaço que nosso Alviverde teve aqui hoje com o pessoal. Mas a torcida do Gaúcho pode esperar um comprometimento total da equipe, da comissão técnica, da diretoria do clube, né, para que a gente desempenhe o melhor trabalho possível, né, porque com certeza a gente está dando sangue pelo esse clube para fazer o nosso melhor sempre. O nosso tempo se esgotou, Lucas. Obrigado primeiro pela participação, pelo convite. É bom estar sempre conversando, falando sobre o nosso gaúcho, e espero que da nossa parte vai ter a entrega como a gente sempre, todos os jogos está fazendo, e espero que a torcida dessa mais uma rodada faça presente lá conosco para nos ajudar. O nosso camisa 12 vai ser principal ajudante lá nesse jogo de domingo. Mafessoni. É sempre bom estar ao lado do nosso mestre. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Paulo Roberto Mafessoni, e os nossos convidados de hoje. Lembrando que a vacinação contra a gripe, a influenza, continua nos postos de saúde. Faça a vacina porque nós queremos que você vá e volte e nos acompanhe aqui na TV Passo Fundo. Um abraço, até a próxima.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.